Boa noite, gente. Tô dando boa noite pra vocês, porque eu tô gravando esse vídeo logo após o jogo do Santos pela Sul-Americana, né? Pelo playoff da Sul-Americana, né? Ou, se preferir, pela repescagem da Sul-Americana, né? Porque é uma fase da Sul-Americana que o segundos colocados na fase de grupo da Sul-Americana enfrentam os terceiros colocados da fase de grupo da Libertadores para ver quem tem o direito de jogos de confronto de ida e volta, né, permanecer na Sul-Americana, né? Então o Santos, essa fase, ela foi definida num critério técnico, né? O, o primeiro melhor segundo colocado da fase de grupo da Sul-Americana enfrenta o oitavo pior terceiro colocado da fase de grupo da Libertadores e aí vai, né? Vai intercalando, vai fazendo esse X aí, né? O Santos ele foi o pior segundo colocado da fase de grupo na Sul-Americana, tá? Foram 4 empates, uma derrota e uma vitória, tá? Fazendo apenas 4 pontos, né? Não, 4 pontos não, né? 4 pontos não, uma vitória, tá? 7 pontos, né? E pegou, né? O melhor terceiro colocado da fase de grupo da Libertadores, que acabou sendo o Universidade Central da Venezuela, tá? Quase foi o Lanús da Argentina, tá? E aí, em cima disso, a Conmebol pegou os primeiros colocados da fase de grupo da Sul-Americana e já definiu, né, quem é que cada um esperaria, né, para enfrentar lá na frente, tá? Então quem passar de Santos e Universidade Central vai enfrentar o time do Maracas do Equador. Já está definido isso, tá? Mas antes de falar do jogo em si, né, tem que voltar pelo menos aí umas 35, 40 horas para trás, né? O jogo foi nessa terça-feira lá na Venezuela, lembrando que quem está vindo da Libertadores faz o primeiro jogo do confronto sob o seu mando e depois o segundo jogo é sobre o mando de quem está vindo, de quem está na Sul-Americana, né? Porque aqui é para permanecer, é para continuar competindo na Sul-Americana, para ir para as oitavas de final da Sul-Americana, né? Então por isso que o Santos foi jogar fora a primeira e depois manda o jogo da volta na sua casa, né? Mas voltando 35, 48 horas antes, o clima esquentou, né? A delegação ainda, né? Amanheceu segunda-feira, né? No dia de ontem, a delegação ainda na cidade de Santos, Rei Pelé, os jogadores se recusaram a partir para o último treino antes da delegação viajar para a Venezuela, porque queriam ter conversas com a diretoria do Santos, principalmente com o presidente, em relação sobre salários e direitos de imagem atrasados, tá? Então, a chapa ficou quente na Vila Belmiro, né? Então, pelo que parece, não foi o presidente Marcelo Teixeira que veio conversar com os jogadores, muito menos o Alexandre Matos, o gerente de futebol, e sim quem veio conversar foi o Marcelinho Teixeira, o filho do presidente Marcelo Teixeira, que até agora eu não sei exatamente qual é o cargo que ele ocupa, tá? Não sei. Não sei exatamente qual é o cargo que ele ocupa, se ele é remunerado. Quem foi eleito presidente foi o Marcelo Teixeira, tá? Não foi o filho, tá certo? Mas, enfim, parece que aparentemente as coisas se resolveram na base da pressão, na base do... E aí, vai pagar quanto, né? E o elenco, né, o treino iniciou com algumas horas de atraso, tá? E depois a delegação viajou para a Venezuela, né? Mais um caso típico, né, de que a péssima gestão, a péssima administração, né? Marcelo Teixeira, ele consegue ser pior do que o André Rueda. É impressionante. O André Rueda foi o presidente que levou o Santos para a Série B, tá? Principalmente porque foi querer reinventar a roda, contratava jogador e não acertava, vamos dizer assim, o dízimo do empresário, que é uma coisa perfeitamente comum,
É assim que as coisas funcionam, é assim que a roda gira, tá? Mas ele simplesmente não quis fazer esses acertos com os empresários e os jogadores, e isso aí custou ao Santos conseguir bons jogadores para contratar, né? E entre outras coisas, entre outras bobagens que o senhor Rueda fez, que levou o Santos ao rebaixamento, à Série B em 2024, né? No final de 2023 para 2024 disputar a Série B, né? Mas pelo menos procurou ter uma responsabilidade fiscal, né? Não gastar mais do que arrecada, tá? A não ser ali no 2023, quando, né, apertou, a situação apertou e falaram, olha, você mete o dinheiro no bolso, vamos para a Série B. Meteu o dinheiro no bolso e mesmo assim não adiantou nada, né? Fomos para a Série B. E um jogador daquela contratação, tá, de 2023 está gerando o transfer ban que o Santos tem hoje, tá? Deixa eu colocar no meu outro aparelho aqui, situação do Santos na FIFA, né? Fazer essa pesquisa no Google, para chamar a inteligência artificial do Google para dar essa informação, que a inteligência artificial ela pega informação de vários sites, comprime e resume a notícia para você. Tá aqui, tá? A situação do... Deixa eu ver, não é isso aqui. Não é isso aqui que eu tô vendo, não. Situação do Santos na FIFA. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Situação do Santos na FIFA, tá? Que tem a ver com o jogador contratado. A atual situação do Santos na FIFA tem a ver com o jogador contratado lá em 2023, tá? Vamos ver se agora o Google dá informação. Isso, tá? O Santos está punido com o transfer ban ativo da FIFA devido a uma dívida de cerca de 12 milhões de reais com o Mônaco da França referente à compra do volante Jean Lucas, que foi contratado em 2023, tá? Como resultado dessa sanção, o clube está proibido de registrar novos jogadores por até 3 janelas de transferência ou até quitar, ou até que o valor seja integralmente quitado. Então, Jean Lucas, contratação de 2023 lá do Rueda, tá? É o responsável pelo atual transfer ban que o Santos sofre da FIFA. Então, beleza, tá certo? Aqui tem detalhes da dívida, valores pendentes da contratação antiga do meu campista Jean Lucas junto ao Mônaco, né? Aí o impacto esportivo, bastidores, impressão, enfim. Mas pelo menos, para não alongar muito em cima desse tempo, que tem que falar do jogo, né? Hoje o elenco, nessa segunda-feira, o elenco, antes de fazer o último treino, antes de a delegação viajar para a Venezuela, exigiu uma conversa para saber como é que vai ficar a questão dos acertos, né, dos atrasos de salários e direito de imagem. É um direito deles, tá? Afinal de contas, independente de um ou outro ali acharmos que ser um jogador bom ou ruim, é um direito trabalhista que eles têm, tá? O futebol é o trabalho dele. Eles estão ali exercendo a sua função regularmente, participando de cronograma de treinos e tudo mais, jogando, ou seja, estão trabalhando. Na contrapartida, o clube tem que pagar aquilo que foi acordado para ele. Então, numa hora dessa, chamar jogadores de mercenário não cola, tá? Quando o erro é todinho de uma má gestão, de uma má administração, de uma diretoria podre, pífia e patética, tá? Realmente, o Marcelo Teixeira está se sobressaindo, está se tornando cada vez mais o pior presidente da história do clube. Que em outras gestões, em outras passagens dele pelo clube, ele não mandou tão mal assim como está mandando agora, tá? Então vamos lá, vamos para o jogo, tá? O Santos foi lá para a Venezuela. Antes de mais nada, antes também tem que falar, né? Durante a Copa do Mundo, tá? Houve um terremoto terrível lá na Venezuela, tá? Terremoto de grandes proporções, comoveu o mundo, tá certo? O jogo do Santos hoje, inclusive, não foi na cidade de Caracas, na capital da Venezuela, quando o clube, né, o Deportivo Central joga, né? O jogo teve que ser na cidade de Valência, tá? A mais ou menos 170 quilômetros de Caracas, né? Vai dar um pouco mais de 2 horas de carro, porque a capital Caracas ela foi uma das cidades mais atingidas pelo terremoto.
tá? Então a coisa ficou, a coisa ficou feia lá na Venezuela, tá? E se já não bastasse, né, toda a situação, tá, envolvendo, né, toda a situação política, né, envolvendo esse país, né, Nicolás Maduro e tudo mais, né, enfim. Bom, vamos lá, né. Tem um jogador do time do Universidade Central, tá, que ele morreu, um jovem de 18 anos, tá certo? Também gerou bastante comoção, tá? Até o próprio Santos Futebol Clube divulgou uma nota nas suas redes sociais, tá? Lamentando a morte desse jovem, né? Que é uma jovem revelação não só do time da Universidade Central, mas da base, né? Tá? Da base do futebol venezuelano, né? Eu tô tentando pegar o nome dele aqui, tá? Ah, tá, achei. Entendeu? Mas eu queria fazer uma pesquisa mais, tá, mais detalhada sobre esse jogador, mais resumida, né? Entendeu? Deixa eu ver aqui, tá? Tá, mas ele é um rapaz de 18 anos que ele acabou, pelo que eu li assim rapidamente, é um jogador de 18 anos da revelação do clube lá da Universidade Central, que ele morreu num prédio, né? Ele estava junto com a sua namorada, né? Quando o terremoto veio, né? E a sua namorada também acabou morrendo, tá? Junto com ele, tá? Entendeu? Então foi isso que aconteceu, né? Perdeu esse jogador, tá certo? E foi uma comoção, né? Foi uma comoção total, tá? Lá na Venezuela, tá certo? Então vamos pro jogo, tá? O Santos foi, tá? O Neymar não viajou com a delegação, tá? O Gabigol também não viajou com a delegação, tá certo? Tá? E o Santos enfrentou um time e, cara, na boa, meu, tinha a obrigação de ganhar, ganhou bem, ganhou goleando, garantiu, né, essa vitória por 4-1. Praticamente o Santos garantiu, tá, a sua vaga para a próxima fase, para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana, tá? Porque é um time tecnicamente muito fraco, tá certo? E ainda por cima, a última partida que esse time tinha jogado foi lá em maio, né? Tá? E ainda por cima teve muitos, como é que eu posso dizer? Tá? Teve muitas saídas de jogadores nos últimos 2 meses, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, né? No mês de maio saiu 1, 2, 3, 4, 5 jogadores e praticamente não chegou nenhum, né? Só chegou um, sabe? Então, um time tecnicamente muito fraco. Pelo condicionamento físico, deu para perceber a diferença também entre Santos, né, e o time da Universidade Central, tá certo? Então, vamos lá. O Santos foi a campo, tá, com o Gabriel Brazão no gol, o Gabriel Menino na lateral direita. Espero que os deuses de futebol abençoem esse rapaz, que ele pare de se machucar, tá? O Escobar na lateral esquerda, né? Na zaga, Lucas Veríssimo pela direita, João Ananias pela esquerda. Espero também que o João Ananias cada vez mais jogue nesse time, porque o nosso digníssimo zagueiro que falhou no jogo contra o Botafogo, o Lampere, não dá mais, tá? Não dá, simplesmente não dá mais, tá? Nos volantes ali, jogando pelo lado direito, o Gabriel Bom Tempo, tá? E o lado dele, o Christian Niva. Os dois jogaram muitíssimo bem hoje, tá?
Tá? Gostei muito da atuação deles, principalmente o Christian Oliva foi o jogador que mais tocou na bola hoje. Tá? Teve índice de acerto de passe altíssimo, deu assistência para gol, sabe? Chutou de fora da área, sabe? E, enfim, passes certeiros, precisos, tá? Chegou a fazer uma finalização de fora da área para fora, ou seja, muito boa a atuação do Christian Oliva hoje, né? E uma linha de três na frente, o Miguelito pelo lado direito, tá? O Roezer mais centralizado, o Barreal pelo lado esquerdo e o Tassiano como 9. Então, a posse de bola já deixou bem claro a diferença técnica, física, enfim, foi praticamente um jogo, cara, foi um jogo praticamente de time só, mas tipo, o Santos, ele, pelas dificuldades que a gente sabe que o Santos tem, né, de imprimir um ritmo de jogo forte e convincente, né? O Santos tinha o domínio de bola, mas não tinha tanta chegada, né? Tanta eficiência em termos de chegada, finalização, né? Mas logo de cara, né? O Roezer recebeu uma bola ali na entrada da área, bateu firme e forte, a bola subiu um tanto do gol. O senhor Tassiano, mais uma vez para variar, perdendo o gol feito, tá? Uma linda assistência, não sei se foi o Roezer no bom tempo que deu ali por dentro, tá? Ele, foi tirado, o goleiro tirou pra fora, né? E aquele negócio, jogador que bate e já cai de bunda no chão, sabe? Parece que tá fazendo um enorme sacrifício para bater na bola. Nossa, o Tassiano é uma piada a contratação dele, simplesmente uma verdadeira piada, uma contratação dele, tá? E lá pro final do primeiro tempo, né, o gol ainda demorou a sair, porque era praticamente um jogo de um time só, tá? O bom tempo, né, acabou abrindo o placar, tá certo? Uma jogada que foi tramada pelo lado esquerdo, envolvendo o Tassiano, envolvendo o Barreal, tá? No cruzamento da inversão para dentro da grande área, o Gabriel Menino, dominou, tirando a marcação, bateu de pé esquerdo, mas o chute dele acabou sendo travado, tá? E aí o bom tempo, né, com calma, com tranquilidade, tirou do goleiro e acabou abrindo o placar para o Santos, já com 35 minutos de primeiro tempo, tá? Resquício banal da Copa do Mundo, essa coisa de paralisar jogo na metade para hidratação, jogo noturno, né? Não vi tanta necessidade. Tudo bem, não estou lá para saber qual é a temperatura ambiente, mas, sabe? Eu na boa, não gostaria que isso se tornasse corriqueiro, sabe? Enche o taco, sabe? Não tem nada a ver com o futebol que a gente pratica aqui, tá? O Santos jogou numa cidade que está a 500 metros acima do nível do mar, Caracas está a 900, então beleza em termos de altitude. Não interfere, né? Não interferiu na respiração, nada, tranquilo, sossegado, tá? E vamos para o segundo tempo, né? No segundo tempo o Santos, tá? Aí sim eu acho que o segundo tempo do Santos foi melhor do que o primeiro, né? É uma novidade isso, né? Deixa eu dar uma olhada no tempo aqui. Tranquilo. É uma novidade porque geralmente o Santos acaba tendo sérios problemas no segundo tempo, seja por uma questão física ou porque o time realmente, sabe? O adversário sente isso, aperta e o Santos tem dificuldade, mas aí enfrentou um adversário, sabe? Que não enfrentou, não deu nada. Só no final do primeiro tempo ali, uma jogada pela linha de fundo, pelo lado direito da defesa do Santos, né? O cara fechou na primeira trave e cabeceou na trave, só esse susto que o Santos teve, mais nada. O Gabriel Brazão principalmente não trabalhou, mas o segundo tempo do Santos, independente disso, foi melhor do que o primeiro tempo, tá? E o segundo gol, em primeiro lugar, né, mais uma vez o seu Tassiano, sabe, mostrando a ruindade dele na hora de finalizar. É um negócio impressionante, sabe? Eu não consigo acreditar, tá? É impressionante a ruindade dele na hora de finalizar, na hora de simplesmente ter aquela frieza de tirar do goleiro, acalmar e tudo mais, sabe? Mas não é a dele, tá? Cara, é jogador para time pequeno, é jogador para time grande, enfim, tá? Mas aí o segundo gol saiu, tá? Com 12 minutos do segundo tempo, tá?
uma linda inversão de bola do Cristian Oliva, da esquerda para a direita para o Gabriel Menino, tá? Gabriel Menino dominou na área, né? Isso aí foi mérito, foi uma jogada de mérito do Santos, porque simplesmente atraiu a marcação do time do Universidade Central para cá, tá? E o Gabriel Menino fechou do outro lado, recebeu na área, tá? E bateu bonito, cruzado, fez 2-0, tá certo? Esse rapaz do Gabriel Menino, já falei aqui, tomara, pare de se machucar, né? Vamos lá, né? Pare de se machucar, porque fez gol, teve a finalização. O ponto fraco dele, né, é a marcação, porque ele toma alguns certos dribles, uma determinada frequência, isso não é bom, né? Mas enfim, né, vamos ver se na sequência de jogos aí ele possa jogar sem se machucar mais. E tem uma questão disciplinar também, né? É um jogador meio arruado das ideias, gosta de bater boca com o árbitro, né? E acaba às vezes tomando cartão bobo por causa disso. Mas vamos ver, né, se no decorrer do ano aí, né, ele para de fazer isso, tá? Seja um pouco, fique mais focado em jogar bola, né? Naquilo que afinal de contas é aquilo que ele é pago para fazer, jogar bola, tá? Enfim, tá? O Santos acabou fazendo 2-0, tá? O bonito gol do Gabriel Menino, tá? E aí o Cuca começou a promover algumas substituições. Antes de fazer a primeira substituição, tá? O Tassiano enfim fez o seu gol, mas nossa senhora, olha, a bola não gosta desse cara, tá? Ele é tão grosso que a bola não gosta desse cara, tá? Porque o Barreal veio, né? O Barreal também fez uma grande partida hoje, né? Sabe? Criando chance de gol, tá? Finalizando, tá? De dentro da área, de fora da área, né? Tendo uma presença marcante dentro da área, né? Ele veio conduzindo a bola por dentro, né? E chamou o Tassiano, né? Deu um toque mais ali adiante pro Tassiano. O Tassiano não teve controle da bola, tá? Porque o zagueiro facilmente cortou, mas aí a bola resvalou para dentro da grande área, né? O Barreal foi de novo, deu assistência para ele, tá? Na cara do goleiro, né? Sabe? O Tassiano chutou uma vez em cima do goleiro, se banadou com a bola e depois, enfim, conseguiu dar um totozinho por cima do goleiro e fazer o gol. Mas sabe, a bola simplesmente não querendo entrar, tá? Porque realmente o cara é muito grosso, sabe? Aí aquela comemoração típica de tirar em aca, mas meu, o cara é grosso demais. O Tassiano, nossa, depois ele foi tentar fazer um gol de puxeta, né? Com o corpo já caído no chão, foi tentar fazer gol de bicicleta dentro da área. Olha, é um verdadeiro festival de horror, tá? Mas enfim, né? Tem que aguentar essa porcaria, tá? E aí o Cuca começou a fazer algumas substituições, né, para dar uma rodada no elenco, porque já sentiu, né, que a classificação estava já sendo bem encaminhada, né? Então ele tirou, por exemplo, o primeiro que ele tirou ali, uns 3 minutos depois do gol do Tassiano, foi o Gabriel Bom Tempo, para colocar o garoto na base, o Samuel Pierre, tá? Eu gostei da atuação do Samuel Pierre, tá? Pouco que ele tocou na bola, assim, mas deu para ver que é um garoto, sabe? Muito bom, né? Ele tem características mais defensivas do que ofensivas, né? Mas eu gostei dele, ele acertou uns passes bons ali no terço final do campo, tá? E passe certo mesmo, passe certeiro, sabe? Tá? E na defesa, né, ele foi bastante eficiente também no duelo mano a mano, sabe? É um garoto bom, né? Não estou aqui dizendo que é um primor, mas gostei da atuação dele, né? E, sabe, do lado dele ali estava o Cristian Oliva. O Cristian Oliva hoje, na minha opinião, foi o melhor jogador do Santos,
tá? Porque tudo aquilo que o Christian Oliva tentou fazer, lançamento, passe, tudo mais, o Christian Oliva deu certo, funcionou, tá? E ajudou também um adversário fraco na marcação, fraco na construção de jogada, fraco na integração meio campo, defesa, meio campo, ataque. Então, sabe, tudo favorável ao Santos hoje. Então, o Santos foi o segundo, o Santos foi o pior segundo colocado na fase de grupo na Sul-Americana, mas, pô, pegou um adversário infinitamente pior do que ele, sabe? O próximo adversário do Santos do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense, que vai ser no sábado na Vila Belmiro, é um time, e olha que a Chapecoense está lá embaixo na zona de rebaixamento, né? Mas é um time melhor do que esse Universidade Central, tá? Mas enfim, o Cuca fez essas alterações, depois, tá? Ele, numa outra atacada só, ele fez mais 3 alterações, né? Não, fez as outras 4 alterações, tirou o Roezer para colocar o Robson Júnior, né? Essas saídas do Roezer é uma coisa assim que é difícil de entender, sabe? Realmente é difícil de entender, porque, cara, o Roezer é um jogador que ele tem que ter um condicionamento físico para jogar 90 minutos e jogar bem, ele é o 10 do time, tá? Sabe? É o 10 do time, sabe? Mas todo jogo, todo segundo tempo, ele é substituído. Cara, é difícil de entender e aceitar isso, tá? Mas nesse caso aqui, como é um jogo envolvendo, né, um adversário tecnicamente fraco, eu vou dar um desconto, mas, pô, principalmente jogos com um adversário mais cascudo, sabe? O Roezer não jogar os 90 minutos é uma coisa que realmente me incomoda. Não gosto de ver isso, tá? Mas aí o Roezer deu lugar para a entrada do Robson Júnior, tá? O Tarciano finalmente saiu, deu lugar para a entrada do Rony, tá? O Miguelito, que hoje, né, no ataque, ele foi o elo fraco, tá? Porque ele perdeu muitas bolas com frequência, né? O individual dele, o mano a mano dele não foi bom, tá? Coletivamente hoje contribuiu muito pouco para o time, então hoje, né, especificamente hoje, tá? O Miguelito não teve bem, tá? Ele acabou dando lugar aí deixa eu ver aqui, pro Moisés, tá? E depois o Adonis Frias entraria no lugar do Lucas Veríssimo. Agora eu não sei se o Lucas Veríssimo pediu para sair, sentiu alguma coisa, tá? Então, não sei. Então o Lucas Veríssimo foi muito bem hoje, tá certo? Foi, aliás, né, ajudou, mas o que eu falo, está enfrentando um adversário tecnicamente muito fraco, ajuda também, né? Você jogando com um pouco mais de vontade ajuda. Eu fiquei preocupado antes do jogo começar, porque essa questão envolvendo atraso de salário, direito de imagem, de repente, tá? Algumas notícias, algumas fofoquinhas surgindo que pode ter jogador, tá? Que vá na justiça procurar seus direitos, obrigar os Santos a pagar, a quebrar o contrato, né? O Tiquinho Soares fez isso, enfim. Então fiquei realmente naquela, e aí, como é que vai ser esse jogo na Venezuela? Pelo menos foi tranquilo até aqui agora, né? E tem a notícia, né, desde o dia 1º de julho, o transfer bem por conta do Jean Lucas, né, que hoje está jogando no Bahia. E pode vir mais transfer bem aí, pode até envolver transfer bem envolvendo o Barreal, o Roezer, nossa. É uma babuça esse time, uma zona, uma bagunça, tá? Administrativamente falando, tá? Então o Rony veio a marcar o 4º gol, né? Com o oportunista, né? Pé esquerdo, né? Enfim. E na zaga, já falei que eu gostei do Lucas Veríssimo também, o João Ananias, tá? Não chegou a ser muito exigido, né? Tá? Mas é o que eu já falei, espero, sincero, honestamente, de coração, tá? Que o João Ananias passe a ter mais minutagem, seja titular, deixa o Luan Pérez no banco, porque o Luan Pérez não dá mais, tá? Não dá mais, tá? E o Santos ainda deu um gol de presente pro time
da Universidade Central, né? Tá? Porque o Maicon Ruiz, tá? Acabou fazendo gol, porque o senhor, o digníssimo Moisés, dentro da área, tá? Ao invés de chutar a bola para fora, para lateral, qualquer coisa, não sei o que ele quis fazer com a bola, perdeu uma bola bobamente dentro da área e os caras fizeram um gol, né? Enfim, tá? Se está enfrentando um time tecnicamente mais forte, esse gol poderia complicar e muito para a partida na volta da Vila, né? O Moisés já provou para mim, por A mais B, que ele é jogador de Fortaleza, Ceará, esses times aí, né? Não é jogador para vir jogar no eixo Rio-São Paulo, jogar nos 4 grandes do Rio, nos 4 grandes do São Paulo, jogador fraco. E sem falar que, mais uma vez, né, quando a transmissão mostrou ele se preparando para entrar, tá me dando a entender que ainda tá um pouco rechonchudo, fofinho, tá precisando perder peso, tá certo? Impressionante, né, Moisés? Impressionante, tá? Mas por culpa dele tomamos esse um gol aí, né, um golzinho aí, tá? Mas enfim, né, o jogo da volta vai ser dia 28, na terça-feira que vem, tá? Na Vila Belmiro, tá? Depois que o Santos enfrentar a Chapecoense, tá certo? No sábado, tá? E provavelmente tem aí, né, até para poder começar a ter ritmo de jogo, a presença do Neymar, tá certo? O dono do time, tá certo? Dono do time, porque realmente o Santos está subserviente, ele está devendo dinheiro a ele, então está subserviente aos desejos, às vontades dele, tá? Vai, não sei, cara, é bem provável que eu faça um vídeo bem pesado em relação ao Neymar. Estou me segurando, mas enfim, vamos lá, tá? 4-1, tá certo? Classificação praticamente encaminhada. O Santos, deixa eu ver aqui, sábado, tá? 18h30, Chapecoense. Aí depois, na terça-feira, no mesmo horário do jogo de hoje, 21h30, o jogo da volta contra a Universidade Central, tá? Aí no dia 29, tá? Não, esse jogo não é esse jogo do Brasileirão. Eu tô vendo aqui marcado para 29, mas tá colado com esse jogo contra a Universidade Central, que é o jogo contra o São Paulo no Morumbi. Então acho que a CBF vai fazer uma alteração, tá? Mas mais para frente um pouquinho, já nos primeiros dias ali de agosto, o Santos tem os confrontos contra o Remo, ida e volta pela Copa do Brasil. Primeiro jogo mando do Santos, depois Remo. Também é importante avançar na Copa do Brasil. Então é isso, tá certo? Santos 4, Universidade Central 1, com aparentemente pagamentos ali, o PIX depositado, tá? Na correria, na pressa, né? Para botar, para deixar pelo menos, mais ou menos em dia ali, os atrasados, né? Os jogadores tanto questionados antes de viajar para Venezuela, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu só ver qual é a situação do Santos no Campeonato Brasileiro, que o Santos enfrentou o Botafogo na quarta-feira passada, numa rodada que ela vai terminar nesse meio de semana agora, tá? Então deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Em termos de classificação do Campeonato Brasileiro, tá certo? Então, por enquanto está na 15ª colocação, né? Com 19 jogos já realizados, tá? Na 15ª colocação com 21 pontos, tá? Mas, por exemplo, o Mirassol está no 18º com 18 jogos realizados. O Remo tá com 18 pontos ganhos, também com 18 jogos realizados. E a Chapecoense, né, coitada, tá? Com 9 pontos, com 18 jogos jogados. Mas tanto o Mirassol quanto o Remo pode simplesmente, quem sabe, mexer um pouco na tabela. Talvez, acho que no saldo de gol do Remo nem tanto, mas o Mirassol provavelmente, né, joga o Santos numa posição mais para baixo, na 16ª colocação. Deixa eu ver quem que o Mirassol vai enfrentar aqui, tá? Vai enfrentar o Vasco. Tá. Tá certo? Então é isso aí, gente. Vou encerrar por aqui, tá? Acordar amanhã para trabalhar, para pegar no patente. Obrigado aí, mais uma vez, pela presença de vocês. Curtam, se gostou. E se achar o suficiente,
pode compartilhar para dar uma ajuda aí, beleza? Um grande abraço, até a próxima. Fui!